E eu sempre soube, Facundo, que eu queria trabalhar assim, com algum tipo de trabalho que tivesse muito dinamismo e criatividade. Então, aí foi onde eu me encontrei realmente no varejo de moda, que eu entendo até quando você fala que tem traumas, porque realmente é um trabalho assim dificílimo e que causa realmente vários traumas, né? Nossa, O varejo de moda já é muito difícil e muito desafiador. E no Brasil, então, nem se fala. Bem-vindos a mais um Divã de CNPJ. Hoje eu tô com a Ju Santos, da Dona Santa. A gente vai se embrenhar aqui por assuntos de moda. E eu tava conversando com um amigo agora na hora do almoço, eu tava contando pra ele que eu tenho um certo trauma de moda, sabia? Por quê? Eu já tive um negócio de moda, foi o meu primeiro negócio, na verdade, que no final das contas ele faliu. Mas, ao mesmo tempo, eu entrei na marca de uma amiga. Mas, ao mesmo tempo, graças a ele, é que eu tive a abertura de um monte de portas que me permitiu chegar aqui hoje, né? Uhum. Então, aquilo que foi um fracasso ali atrás, representou uma porta de entrada, porque naquela época moda e noite eram muito contíguas, assim, elas dividiam o mesmo mundo, e no final das contas é graças a isso que eu tô aqui hoje. Mas Ju, não vou fazer, o divã é seu, não é meu. Queria saber, o meu interesse aqui é entender como que você parte de um lugar, logicamente de privilégio, mas também um lugar onde você tem uma âncora, não uma âncora, mas é uma responsabilidade, porque a Dona Santa, que é a tua marca, ela foi fundada pela sua mãe. Sim. Isso há 27 anos. 27 anos. Isso. Onde foi? Me conta dessa história. Quando começou o teu interesse sobre moda, assim, você tem as tuas primeiras imagens de criança brincando com a roupa da tua mãe? Você se lembra de você pequenininha dentro da loja? Me conta dessas memórias. Bom, assim, eu criança, eu sabia muito bem, assim, em relação ao que eu queria usar, o que eu queria vestir. Eu tinha já um gosto próprio, assim, tinha brigas com minha mãe quando ela queria me vestir de alguma coisa que eu não gostava, etc. E aí, mas, assim, isso criança mesmo, sei lá, 6, 7, 8 anos. Uns 10, 11 anos, por aí, eu lembro que eu dizia que, na época, eu adorava frequentar a banca de revista. E aí eu dizia que eu queria trabalhar, que eu queria ter uma banca, que eu queria vender, que eu queria trabalhar com vendas, né? Mas jamais ligava uma coisa à outra. E minha mãe teve durante 30 anos uma academia de ginástica, que na verdade era um clube, era, digamos, a Dona Santa do mundo fitness no Nordeste. Era uma academia gigante. Em qual cidade? Recife. Em Recife, sempre em Recife. Tudo em Recife, E aí, ela, na época, na academia de ginástica, sempre tinha aquelas lojinhas que vendia malha, roupa, né, fitness, etc. E a academia, como todas as grandes academias, tinham essa loja, e aí eu cresci, na verdade, nesse mundo de academia, fitness, mas assim, eu nunca, não era um mundo que eu me identificava, mas eu já me identificava com a tal lojinha de vendas que ficava dentro da academia. Que era a Dona Santa começa dentro da academia. Não, na época era uma lojinha da academia, chamava-se Performance, era a lojinha da Performance, né? Que vendia roupa de ginástica, depois começou a vender um pouco, aí tinha beachwear, aí tinha um pouco, depois começou alguma coisa com um pouco de roupa, mas era onde eu me encontrava e gostava de estar ali. Depois de, sei lá, 20 anos depois da academia, 15 anos depois da existência da academia, um terreno à frente, né, da tal academia estava à venda. Meu pai comprou para minha mãe e deu a ela, dizendo que era para ela ter, porque na época todas as mulheres, assim, de industriais, empresários na época, eram donas de loja, as que trabalhavam, né, assim, a grande maioria eram donas de loja. E minha mãe já sempre foi muito, assim, para frente, muito avant-garde, porque ela era uma mulher de industrial, de um grande empresário do Nordeste pernambucano, fazia parte dessa sociedade, mas ela tinha uma academia de ginástica. Então isso já era muito
moderno e para frente no tempo, né, na época. E aí meu pai deu o terreno para ela, dizendo que era para ela montar uma loja, porque aquilo seria a aposentadoria dela. Porque depois de uns anos ela não ia mais querer estar ali naquele mundo fitness. E ela no começo não quis e tal. Depois, na época, o primeiro projeto da Dona Santa foi do João Armentano, arquiteto. E aí meu pai já entregou o projeto pronto para ela. E ela se apaixonou e tal. E aí foi quando eu comecei a ver, comecei a me encantar também, né? Porque eu vi a construção. Isso eu tinha, sei lá, 15, 16, 17 anos. Então eu vi tudo, a Dona Santa sair realmente do papel, né, para o que depois ela virou. Eu acompanhei, diferente da academia, que quando inaugurou eu tinha 3 anos de idade, a loja não. Né, eu participei do nome, da escolha da loja, que na época todas as agências apresentavam sempre nomes internacionais para minha mãe. Minha mãe falou, eu disse, não, eu quero um nome que seja um nome na minha língua e que homenageie alguém, alguma figura e tal. Na época ela foi no Instituto Joaquim Nabuco, em Pernambuco, pesquisar figuras fortes do folclore pernambucano. E aí encontrou a Dona Santa, que era uma rainha do maracatu, elefante, e ela era uma senhora, ela faleceu em 1962, negra, pobre, que passava o ano juntando o dinheiro para poder fazer a roupa dela para desfilar no carnaval, no maracatu. E é uma figura, assim, a imagem dela é fortíssima, e a postura dela, e ela sempre, né, com a coroa e toda muito, e mamãe falou, esse nome é essa figura que eu quero que represente a loja, né. O que hoje é uma coisa muito atual, poderia ser você trazer uma figura negra, mas isso foi feito em 1995, ninguém nem falava disso, de nada, né. E aí a loja foi fundada em 95. Na época, eu ainda estava terminando os estudos e… Você se formou em quê? Não, eu abandonei 2 faculdades, porque aí eu já estava envolvida na loja, né? E quando aí eu comecei, eu não deixei mais. Eu não ia mais para a faculdade, porque eu queria estar ali dentro e tal. E eu sempre soube, Facundo, que eu queria trabalhar assim, com algum tipo de trabalho que tivesse muito dinamismo e criatividade. Então, aí foi onde eu me encontrei realmente no varejo de moda, que eu entendo até quando você fala que tem traumas, porque realmente é um trabalho assim dificílimo e que causa realmente vários traumas, né? Nossa, o varejo de moda já é muito difícil e muito desafiador. E no Brasil, então, nem se fala. Né, o custo da matéria-prima, o fato de você ter que gastar o teu caixa antecipadamente. Exato. É que você trabalha também com multimarcas, né? Vocês chegaram a ter uma linha própria, desenhar as próprias roupas? Então, eu estou fazendo essa mudança agora. A Dona Santa foi 27 anos, 25 anos, só multimarcas. Compre e revenda, compre e revenda. E aí, há 4 anos atrás, eu comecei a pensar que… assim, o nome da Dona Santa já era muito forte, eu já queria, eu vi assim, hoje tem todas as marcas, têm os seus e-commerces, vários e-commerces multimarcas abriram, e as marcas, na hora de você comprar, cada vez com a política de pagamento mais agressiva, e aí de repente tem um e-commerce que tem a sua mesma roupa, mas que a pessoa divide em 10, 12 vezes. Então, assim, começou a ficar essa coisa da compra e revenda praticamente no fecha-caixa, assim, muito difícil, a não ser que você seja uma loja muito pequena, que tem uma estrutura muito pequena, você vai ali, compra e tal, revende, porque a margem que fica para uma multimarcas é muito baixa, né? E ainda tem toda essa concorrência do mundo online e tal. Eu sempre disse, tem várias entrevistas minhas eu dizendo que eu jamais teria a minha marca, que eu sabia fazer a curadoria, que eu não queria ter a minha marca e tal, e há 4 anos atrás eu comecei a pensar nisso. Há 2 anos atrás, 2 anos e meio, eu vi a necessidade de dizer, não, agora chega, está na hora realmente de produzir, não é uma coisa que eu queira,
mas que vai ter que ser para poder a conta fechar. Lógico. E... Até porque, desculpe me te interromper, o que você faz é curadoria. Né? Você é uma curadora, né? A Dona Santa tem uma curadoria de marcas. Ela, na verdade, ela tem um recorte de mundo, faz uma curadoria e traz as marcas que são criadoras para dentro desse recorte de mundo, que é esse campo estético aqui, onde a gente vai navegar. Isso. Eu tô contando tudo isso porque outro dia eu tava conversando com a minha filha e para você ver como é a concorrência hoje em dia. Você pega o seu celular com aquele Google Lens, aponta ele para um produto que você viu numa revista, ele já te aponta para um e-commerce, que pode ser na gringa, pode ser aqui no Brasil. Isso. E a partir daí, você faz a tua compra e chega lá depois de alguns dias na tua casa. Quer dizer, essa curadoria, ela era importante quando ainda a gente não tinha... Porque você também não vende sua curadoria, né? Você vende cuidado, você vende... Por isso você estava me contando que a tua mãe vai todos os dias na loja, né? Pra fazer o salão, pra receber as clientes. Eu acho que esse relacionamento também é muito importante, né? Sim. Então, eu vi a necessidade, né, de ter a marca própria. Lançamos há 2 anos, 2 anos e meio atrás. Lancei em dezembro de 19. Foi um sucesso de vendas, né? E aí aquilo já me chamou a atenção. O que vocês fizeram de produto? É um produto... vestido? Não, qual que era a plataforma? Vários... vestido, macacão, assim, um dia a dia bem executado. Super bem executado, onde a principal, assim, característica da marca é realmente a relação custo-benefício. Eu fui trazendo para a marca tudo que eu via que as minhas clientes, que a cliente final, que o público busca, estava buscando naquela época e que busca hoje em dia. Né? E aí como deu muito certo, e a gente trabalhando com estampa exclusiva, com produto autoral, etc., assim, tudo pensado nos mínimos detalhes, eu disse, bom, eu acho que tem um filão aí que eu devo prestar atenção, porque foi a primeira coleção, eu nunca tinha feito isso na vida, e já foi super bem sucedido a primeira coleção, né? Eu tenho uma margem aí muito maior. E aí comecei a pensar, puxa, eu fiquei 20 anos da minha vida fazendo curadoria, comprando e vendendo, então eu sei exatamente o que é que funciona muito bem, o que é que não funciona. E aí comecei a ver que, assim, eu disse, bom, acho que está na hora do que foi construído ao longo desses anos e que a Dona Santa tornou uma marca muito forte, eu ser a minha própria marca, né? Então, a gente pegou aí, isso foi dezembro de 2019, março de 2020, pandemia, né? Então, assim, mesmo com 2 coleções sendo produzidas, que eu continuei produzindo no lockdown, né, com pandemia, foi muito difícil, mas mesmo assim a gente não deixou de ter o produto, né, até agora. Do lançamento para cá, a gente já cresceu 3 vezes em número de peças produzidas, em número de peças vendidas e faturamento. Hoje representa quanto? O produto próprio versus multimarcas, o produto próprio representa quantos % do teu faturamento? Hoje a gente está 50-50. Já? Já, mas eu vou ficar 70% marca própria, 30% multimarcas. E você pretende em algum momento desligar a multimarcas, não? Olha, eu venho pensando, difícil, né? É uma decisão difícil, mas é uma decisão que eu venho pensando bastante. Eu realmente quero ficar com uma curadoria muito enxuta, só realmente do que vende, porque é o que eu estou falando, acho que hoje, depois de todos esses anos e de toda a mudança do mercado e de pandemia, etc., só vale a pena eu tenho muito mais interesse de ter a minha marca com produto exclusivo, onde a pessoa só vai encontrar na minha loja ou no meu e-commerce, ou nas pop-ups que a gente faz, que a gente uma vez por mês anda sempre, vai para uma capital diferente com a marca e faz vendas. Então eu já tive 2 vezes em Brasília, aqui em São Paulo, na Pinga, no Rio, Fortaleza, Maceió, João Pessoa. Então, assim, a gente sempre está em alguma capital da cidade, porque aí eu estou sentindo as praças com a receptividade da minha marca, né? E foi assim, nessas andanças, que até chama-se Expedição Dona Santa,
que a gente foi convidado para abrir pelo Shopping Manaíra, na Paraíba. A gente abriu a primeira filial da Dona Santa lá 4 meses atrás. Entendi, você estava me contando, eu estava lendo no teu release. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, Ju. Antes eu queria te fazer uma pergunta de contexto. Eu, como sudestino, quando eu recebo quando a gente fica… Eu tenho alguns amigos que são recifenses, o Otto… Enfim, Sim. tem alguns amigos que são de Recife. E eu ligo muito Recife à música e a cinema. Sim, sem dúvida. Né? Quando chega… e é muito interessante, porque o recifense, quando chega, é um bicho especial, né? Aqui em São Paulo, eu acho o recifense foda. De verdade, os recifenses que eu conheço, eu me dobro. Só gente foda de Recife aqui em São Paulo. Mas eu sempre vou nesse campo estético. Um pouco de fotografia, um pouco de música, um pouco de cinema. Como que é a moda de Recife? Me perdoe pela ignorância, eu não conheço a moda. Eu fui para Recife uma única vez. Olha que erro. Mas para mim ele é quase uma cidade de desejo, assim, sabe? Eu penso em Recife assim, eu penso em Recife como se fosse quase uma Rio de Janeiro utópica. Sim. Uma Rio de Janeiro que não tivesse os problemas que a gente sabe que são estruturais do Rio de Janeiro. Como é a moda em Recife? E quando você fala de moda em Recife, São Paulo ainda é um grande paradigma, ou a gringa ainda é um grande paradigma, ou tem, assim, uma produção recifense de moda que não olha pra fora, que fica ali fechada naquele sistema, que tem uma gramática e uma linguagem própria? Não, a produção existente em Recife de moda não é grande, são pequenos produtores, que inclusive a gente tem na Dona Santa. Um dos projetos que eu mais hoje gosto de fazer na Dona Santa que eu lancei na pandemia, ele chama-se Projeto Raízes, que ele é de apoio ao pequeno produtor do Nordeste. Então, dentro dele, eu tenho várias marcas de moda e também de marcas recifenses pernambucanas que estão lá fazendo parte desse projeto e que vendem. Tem um espaço dentro da loja, elas vendem lá seus produtos e no final do mês elas pagam um percentual à Dona Santa. Elas têm uma vitrine para expor e para trabalhar. Mas é moda, o que são? É bordado? E a grande maioria dessas marcas, elas trabalham com muito linho. Então ela tem várias marcas que têm um trabalho muito bom de linho e linho coloridos e tal, mas assim, o corte e a cara da roupa é uma roupa muito contemporânea, aquela que se chama bem minimalista, bem slow fashion e tal, porque eu até digo que assim, que a pernambucano, apesar de a cidade parecer muito mais, digamos, com o Rio de Janeiro, mas o pernambucano se veste muito mais como o paulista. Então, é uma moda assim, mais contemporânea, mais moderna, o recifense não se veste com um despojamento, digamos, do carioca, entendeu? Entendi. E as marcas que existem, assim, as mais legais, são focadas muito no linho, né, no trabalho com linho. E nessa curadoria de pequenos produtores, como que você faz essa curadoria? Como que você viaja por Pernambuco procurando gente? Essa história chega foi até assim. você? Como que acontece? Essa história foi assim. Apanhado? Antes da pandemia, eu tinha já… porque, Facundo, eu falo o seguinte, que para trabalhar com varejo de moda, não é simplesmente você estar olhando as tendências ou desfiles de moda, né? Uma coisa que eu mais olho, até… do que realmente estar focada só em desfiles e nas tendências, é o comportamento. Né, estudar o comportamento da sociedade, do consumo, o que é que está acontecendo. Então, alguns anos atrás, eu já vi, eu disse, puxa, assim, as pessoas não estão consumindo mais, não está consumindo mais moda da mesma forma, as pessoas estão gastando com viagem, com lazer, com restaurantes, com o consumo está mudando, isso aí já vinha, né, tudo antes da pandemia. E aí, eu queria trazer para a Dona Santa um espaço de vendas, diminuir um pouco a moda e trazer um espaço de vendas mapeado do sul do país ao norte, de produtores, de artesãos e de produtos sustentáveis. Então, na época… Eu fiz essa pesquisa junto, chamei Jeff Ares para fazer comigo. Eu amo o Jeff. Então, Jeff fez esse projeto comigo.
a gente mapeou do sul ao norte, assim, até a Amazônia, pequenos produtores que trabalhassem com produtos sustentáveis ou com que fosse manufatura mesmo, produto bem artesanal. Isso ia de móvel, né, a, sei lá, objetos de decoração até moda mesmo. Lindo, chamado Raízes, né? E aí, quando eu ia colocar isso para frente, foi quando eu senti a necessidade de correr primeiramente com o investimento da marca própria. Então eu disse, Jeff, vou segurar aí um pouquinho esse ano, vou ter que lançar a minha marca, e aí ano que vem a gente coloca isso no ar. Ano que vem, pandemia, né? Ninguém esperava. Então o projeto foi engavetado. E aí, em 2020, mais ou menos em agosto, setembro, quando a gente achava sempre que a coisa ia melhorar e o Covid continuava cada vez pior, eu disse, bom, eu vou pegar esse projeto e vou remodelá-lo. Vou chamar os pequenos produtores do Nordeste, que está todo mundo quebrando, todo mundo ferrado, precisando de um espaço para vender. Vou ceder um espaço aqui na loja e vou dar uma modificada nesse projeto. Então, foi assim que começou. Muitos, assim, eu já conhecia, né, o trabalho, e fui chamando, olha, você não quer estar nesse espaço aqui na loja e tal, para a gente te ajudar a vender seus produtos e tal. E aí uma coisa foi chamando a outra. Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo nessa curadoria, mas realmente é muita pesquisa, é muito ir atrás das pessoas, ou muita gente também manda o material para a gente analisar, né? Então é muito gostoso de fazer essa parte. E aí, depois desse projeto no ar, eu acabo sugando muito, facilita muito minha vida, porque aí Dani Falcão, que é minha namorada, tem o projeto dela Nordeste, que ela já é uma puta curadoria de tudo, assim, e tal, e aí volta e meia me chama atenção, não, essa marca eu quero no Raízes, essa marca eu quero levar para lá. A Dani tá muito próxima de você nos dias de hoje? Como nessa parte de ajudar você na curadoria ou não? Não, é porque assim, o negócio dela não é só com pequeno produtor, né? É uma plataforma de empreendedores do Nordeste, que vai de gastronomia, moda, etc., vai de tudo. Mas lógico que me facilita, porque ela tá ali o tempo inteiro fazendo curadora. E a Dani tem um olhar, né? Exato, então... o olhar dela é quase... Ai, como que eu posso dizer? De ourives, né? Ela consegue encontrar pedras e aí já facilita muito. Agora, tem marcas que estão no Raízes e que não faz parte do Nordeste, e tem 500, que o Nordeste tem muita marca, né? Que também eu não consigo ter tudo lá no Raízes, porque realmente a gente só trabalha com aquele pequeno produtor, né? E é um trabalho muito gostoso esse de fazer. Hoje em dia, quando a gente fala de moda, é engraçado, né? Porque o campo estético da moda parece que ele se expandiu. Então, hoje moda também vai para casa. Hoje moda também vai para decoração. Sim. Hoje moda vai... Moda tá na automobilística. Você tem um campo mais aberto para moda, né? Moda parece um vapor, assim, do tempo que você vai aplicando em diferentes produtos. Como que você vê a moda? Você que cresceu dentro de uma loja, né? Você tinha, sei lá, 16 anos, quando você falou, quando a Dona Santa abriu. E que ficou as últimas décadas dentro de uma loja, vendo a moda acontecer num mercado onde a moda está um pouco mais insulada desse frenesi aqui de São Paulo, e que viu também a moda ali no começo dos anos 2000 dominava todas as discussões, né? Era um centro de poder. Hoje em dia, ela tá... Eu não vou dizer que ela tá mais... Deixa eu encontrar a palavra certa. Mas ela já não tem aquela predominância cultural que ela tinha no começo, nem tanto arrogância, né? Ela parece estar hoje muito mais acessível, muito mais... As narrativas estão mais abertas, enfim. A moda teve uma época que ela era muito arrogante, assim. Demais. Ela afastava mais do que incluir. Sim. Como que você vê a moda, se você tivesse que fazer um arco sobre a moda, a partir de uma perspectiva de Recife, da Dona Santa, o que você viu nesses anos todos e para onde você acha que a moda está indo? Eu pergunto isso para te perguntar também, como que você vê a Dona Santa nessas novas narrativas de moda? Você acha que a Dona Santa em algum momento vai ter papel de parede? Ou vai ter objetos de decoração?
Ou vai fazer curadoria de itens para casa também? Nossa, Uma pergunta muito grande, né? Não, mas é maravilhosa, porque aí, né, essa curva e essa mudança, né, da Dona Santa é muito grande. Então, para você ter uma ideia, quando ela inaugurou em 1995, ela era aquela coisa bem realmente, de maison fechada, né, foram milhares de entrevistas e matérias que eu dei, que eu sempre fui chamada e comparada como a Daslu do Nordeste, que era exatamente essa época, né, que a moda era, assim, muito arrogante, né, ela não era inclusiva. E ela não era só classista, porque a gente falava de inclusão no sentido financeiro, mas ela era determinada por um tipo de corpo, por um tipo de sexualidade, por uma cor, né? Sim. Ela era excludente no sentido bem amplo da palavra, não só no sentido financeiro. Quando eu fazia as compras, né, na época, os pedidos, e nesses anos, no início, era assim, os desfiles, os editores, os estilistas que ditavam o que é que estava certo ou o que é que estava errado, que eu comprava aquilo ali, que eu dizia para a minha cliente final o que é que estava certo, o que é que ela ia usar. Só que depois, internet, etc., mudou completamente. A compra praticamente é a cliente que chega me dizendo o que é que ela quer usar, né? E dentro disso eu vou atrás. E dentro disso eu posso, óbvio, colocar o meu gosto, mas eu preciso comprar. Hoje as pessoas chegam dizendo o que elas querem, entendeu? Porque todo mundo tem acesso, todo mundo vê, todo mundo completamente, até a lógica de compra mudou, né? Se descentralizou como muito, né? Como muito na nossa cultura ficou descentralizada, e o poder da narrativa do que é importante e o que é in ou out, como se usava na década de 90, tinha esses termos, né? In e out. Isso hoje não faz mais sentido. A gente falava de moda como se seguir um determinado número de pessoas que tinham uma gramática estética, ou que tinham um recorte, que emitiam símbolos de tinham poder. Colunas nas revistas, né, de moda, que era dizendo a cada estação o que é que você usar, o que é que você deveria usar, o que é que você deveria guardar, e o que é que você deveria nunca mais, tipo assim, esqueça isso, abomine Joga isso, fora. jogue fora. Então, assim, imagina isso hoje em dia. E aí, isso começou em 1995, assim. Depois, quando eu comecei mesmo a trabalhar, que eu não ajudava só a minha mãe, né, uns 4 anos depois, de 2000, já houve uma reforma na loja, onde a gente tirou mais essa cara de maison, de coisa fechada, e deixou ela mais convidativa, né? E eu trouxe na época várias marcas mais jovens e tal. Ela começou sendo só multimarcas feminina, né? Na época com as marcas de luxo do nacional feminino. Quando eu entrei, eu trouxe as marcas mais jovens, né? 2000, por aí. Depois, em 2004... houve uma primeira grande reforma da loja, que a gente passou a ter o masculino e todos os importados. Então, era a época dos importados chegando, assim, com tudo, era Daslu. Então, tinha todos os importados, a gente trabalhou com importação 10 anos, até 2014 e tal. E aí é toda essa curva que você vai vendo de mudança do consumo, né, dentro da moda. Em 2014, já quando teve inclusive o problema da Daslu, as marcas internacionais não podiam estar, elas me falavam, eu não posso estar no Nordeste do Brasil sem estar em São Paulo. Então muitas, quando houve o problema da Daslu, saíram da Dona Santa por isso, e aí eu ainda continuei com as que quiseram ficar comigo, mas aí também já era depois, assim, uma coisa que a conta também não estava fechando, exatamente o pagamento à vista, para quando chegar você paga 90% de importação, para o cliente querer dividir em 12 vezes. Então, assim, e aí as marcas internacionais já estavam todas chegando por elas mesmas no Brasil, aqui em São Paulo. E aí elas começaram a me procurar
ia procurar a Dona Santa para que eu levasse e fizesse pop-ups das lojas no Brasil. Então, foi o melhor dos mundos, porque hoje eu não preciso comprar mais o importado, né? E até a pandemia, a gente fez vários pop-ups de Louis Vuitton, de Fendi, Dior, etc., que elas vão para lá, ficam um tempo, eu tenho um produto, eu vendo, minha cliente só tem um mais novo, depois elas vão embora, eu tenho sempre novidade, né? E comecei a focar só na curadoria da moda nacional. Depois já veio 2016, 2017, uma crise de mercado, aí eu já via 3 crises, uma crise de mercado mesmo financeira, uma crise do consumo da moda, já a mudança das pessoas no consumo. Uma crise política. Exatamente, e isso tudo junto. As vendas já tinham começado, né? Foi quando eu disse assim, eu disse, bom, Jeff, vamos fazer comigo esse projeto, a moda já não se vende mais a mesma coisa e tal, preciso ter outros produtos dentro da Dona Santa. E aí depois foi o que eu já contei, que aí veio a pandemia. Então, assim, nesse ciclo você vê a Dona Santa começando com a maison fechadíssima, aquela coisa, né? Ultra elitista, né? Elitista, fechada. Depois ela já abre um pouco mais as suas portas, mais jovem. Depois ela abre para um público masculino, mas ao mesmo tempo ainda continua com produtos de luxo, afinal de contas tinham todos importados, etc. Mas uma loja bem maior, né? E hoje, quando você vai ver, a Dona Santa, a gente tem... Eu comecei a alocar vários espaços, né? Então, assim, a gente tem, dentro da Dona Santa, 2 galerias de arte, uma que é Amparo 60... Quantos metros quadrados tem a loja? 1.800. Nossa, ela é gigantesca. Então tem um andar que é uma galeria de arte, que é a Amparo 60, que é da Lúcia Santos, filha de Janete Costa. Uhum. Tem a Número, que é uma galeria maravilhosa, porque é de múltiplos, então todos os grandes artistas que tem na Amparo 60 tem na galeria, assim, o múltiplo é a arte acessível, né? Então, assim, aquela arte em série, que aí facilita a pessoa. Então tem grandes artistas, Paulo Brusque, lá que tem os seus Derlon, que tem os seus múltiplos. Tem um estúdio de beleza, um cabeleireiro. Tem vários shoppings, acabou de inaugurar um essa semana, que é de uma estilista pernambucana chamada Queca Tenório, que faz uma roupa de linho lindíssima. Tem uma loja da Carla Morim dentro. Vai abrir agora esse semestre um japonês de um chefe nacionalmente bem renomado. Então, assim, a Dona Santa passou a ser de uma maison fechada e elitista, passou a ser um ecossistema, eu falo assim, é um mundo Dona Santa, né? Onde, quando você me perguntou, Ju, e a multimarcas? Eu falo assim, a multimarcas hoje, para mim, é uma coisa que, assim, uma incógnita, não sei. Né? O que eu sei é, tudo que eu estou criando ali dentro de movimento, com o projeto Raízes, tem o nosso second hand, então a Dona Santa tem um second hand próprio. Eu ia entrar ali, porque isso também fala muito sobre o futuro da moda, né? Exatamente. A minha marca, né, e tudo que está ali, e a minha curadoria de estar levando sempre a novidade com essas pop-ups, seja das marcas nacionais ou seja das marcas internacionais, né? Entendi. Fazendo essa curadoria. É engraçado, porque esse é um movimento de boa parte não, mas muitas lojas. Se você vai pensar assim, como as marcas de luxo, de moda, estão se comportando com relação à geração Z e novas frentes de aquisição de clientes e tudo mais, você tem 2 caminhos. O primeiro deles é caminho Gucci, que rejuvenesce muito a marca e vai para o metaverso e começa a fazer experiências em Roblox, enfim, vai para NFT. E você tem marcas como a Louis Vuitton, que são absolutamente resistentes ao digital, porque elas falam, eu sou uma experiência, eu dentro da minha narrativa, eu sou o metaverso, eu não preciso digitalizar a minha experiência, que é o caminho que eu gosto de seguir com os meus negócios, sou altamente resistente ao digital, e que começaram a pensar nas suas lojas como um aglomerado de estilos de vidas que são análogos àquela proposta, aquele recorte que a marca faz. Então, Louis Vuitton abriu restaurantes, experiências, tem algumas marcas que estão criando experiências de destino, boutiques, hotéis e tudo mais. E é um caminho
que pelo que eu entendi, você está indo, uma vez que você se apropriou ao longo desses 25 anos de uma curadoria, ou do renome de uma curadoria de artigos de luxo, que no final das contas falam com a alma do recifense, é para esse lugar que você está indo, né? De fazer Sim. essa seleção, já não mais de marcas ainda no campo da moda, mas marcas no campo do luxo. Que aí é arte, é cuidado de si, restauração e tudo mais. Eu acho um caminho interessante. E isso muito tudo, assim, já era uma vontade, eu já achava que isso ia acontecer, só que não tão rápido. Eu acho que como todos os negócios, né, que infelizmente ou fecharam na pandemia ou tiveram que acelerar tudo que se pensava em fazer. Uhum. Então, quando a loja com a porta fechada, pandemia, foi na pandemia que surgiu o second hand, foi na pandemia que surgiu o Raízes, o apoio ao pequeno produtor, foi na pandemia que foi realmente o ano que definiu que eu iria continuar assim, investir cada vez mais na minha marca. E aí, aconteceu uma coisa muito engraçada, porque quando o movimento começou a voltar, né, estava acabando já o lockdown, eu tenho um grande amigo, Fernando Lima, publicitário, que tem uma agência de branding, e aí eu disse, Nando, o seguinte, eu preciso avisar as pessoas, né, o que aconteceu tudo aqui dentro, o que é que eu pensei, o que é que eu não quero mais, e o que é que elas vão passar a encontrar aqui agora. Porque, assim, até a última vez que elas vieram aqui, a loja era multimarcas e agora elas vão voltar, elas estão vendo no hall principal uma decoração tipo, digamos, uma feira, assim, com vários produtos, elas estão encontrando no second hand, eu preciso comunicar isso. E aí a gente fez uma campanha que tinha um painel gigante na frente da loja, e a gente filmou colocando tirando o nome antigo da Dona Santa, porque a gente mudou o logo também, e colocando uma imagem chamada O Fim de um Ciclo. E filmou isso, colocou na rede social, e aí foi, a Dona Santa, foi assim, foram milhares de compartilhamentos e tal, a Dona Santa acabou, a Dona Santa fechou e tal. No outro dia, a gente colocou exatamente as pessoas colocando a placa nova, o novo sempre vem. Uhum. E aí foi com essa campanha que a gente fez essa mudança muito grande de marca, e que eu consegui comunicar, tipo, olha gente, isso aqui, né, a Dona Santa como varejo de moda, e o que é muito bom de eu não ser uma monomarca, né, hoje eu tenho a minha marca, mas eu não sou só uma monomarca, é exatamente a chance de poder se adaptar e fazer várias mudanças ao longo dos anos para poder acompanhar o comportamento. Né? O futuro você não ficar, né? O futuro, você fazer o que é que as pessoas estão querendo, o que é que você, e principalmente o que é que você acredita, né? Você quer. Você sabe que você tá me contando uma coisa e tá vindo uma memória na minha cabeça. Eu tô trabalhando na reformulação, no reenquadramento narrativo de um hotel, muito tradicional, enfim, em Minas Gerais. E eu fui com a pessoa que me chamou para fazer essa consultoria, visitar o hotel e a mãe dela tava junto nessa visita. Uma senhora, sei lá, deve ter uns seus 80 anos, muito ativa ainda, muito dona do negócio, sócia fundadora, né, do grupo que controla o hotel. E eu via todos os rituais do hotel e falava, putz, aqui a gente vai ter que mexer. E a mulher, não, aqui vocês não vão mexer. A filha querendo, tipo, arrebentar a parede, mudar tudo do avesso. E a mulher, não, nisso vocês não vão tocar. Eu falei, não, tudo bem, a gente só vai tocar naquilo que você deixar a gente tocar. Eu já tentando comprar a senhora, né? Não, e tinha uma resistência muito grande da fundadora, que era aquela que tinha colocado a primeira pedra angular e que tinha colocado aquele negócio todo para funcionar, quando comparado com os filhos que estavam fazendo IP, ou que estão fazendo IP, ou que estão querendo, enfim, revolucionar o negócio, dar uma guinada estética no negócio e tudo mais. Você tem esse tipo de atrito com a sua mãe ou não? Não, engraçado, assim, tem assim, algumas mudanças, né, mas por exemplo,
talvez a galeria de arte, pegar 2 andares e transformar em galeria de arte, alguma coisa assim. Não é que ela tenha uma resistência, ela pode ter uma dificuldade maior para entender. Ou, por exemplo, logo no comecinho, o second hand. Mas hoje ela compra no second hand. Então, assim, ela essa campanha, né, quando foi ao fim de um ciclo, ela morria, Juliana, olha para isso, estão achando que a Dona Santa vai fechar, não sei o que e tal. Então, ela tem uma cabeça muito aberta, assim, e ela confia e acredita, assim, realmente nas minhas decisões, no que eu também sempre explico, né, o porquê. E ela não tem, assim, nenhum atrito, Ela não. é tua grande parceira? Ela ainda é tua parceira de negócios? Ela é minha grande parceira, assim, de vida, de amizade, de tudo. E vocês se veem todos os dias, né? Todos os dias que a gente mora no mesmo prédio, inclusive. Nossa, então que delícia. Sobe, desce. Que delícia, que delícia. Deixa eu te perguntar uma coisa, e a pandemia? Vocês estavam digitalizados já quando bateu a pandemia? Vocês faziam... Outro dia eu estava conversando com um empreendedor e ele me falou que o grande diferencial que ele tinha na loja dele era o atendimento humano. Uhum. Que os vendedores entendiam seus clientes, que eles eram quase psicólogos, ouviam as necessidades dos seus clientes. É engraçado porque as pessoas nunca vão comprar roupa, né? Sim. Elas vão comprar transformação, elas vão comprar diferenciação social, elas vão comprar autoestima ou, sei lá, vão investir seu tempo para formar uma relação. Eu fui vendedor de loja durante muitos anos e eu nunca vendia roupa. Eu vi sua entrevista com a Thay, que eu adoro. Então você foi da Leves, né? Vendi Leves, eu vendi a loja. Mas eu nunca estava vendendo roupa. Eu sempre estava tentando entender o que você veio aqui buscar. Uhum. E a falta do contato humano durante a pandemia, eu falo assim, cara, quebrou meu negócio. Eu faturava, ele tinha 3 lojas, tinha um faturamento muito importante, mas logo no começo ele foi pro WhatsApp. Uhum. Que a gente tende a, quando a gente fala de WhatsApp, é aquele campo que fica um pouco nebuloso, porque ao mesmo tempo que é tecnologia, que é rede social, é contato humano, né? Boa parte dos nossos relacionamentos no dia a dia são controlados. O WhatsApp é o aplicativo que domina, sei lá, 80% do meu dia. Uhum. Vocês vendem no WhatsApp? Como que foi essa migração? O que aconteceu com o faturamento? Vocês tiveram uma queda abrupta, fecharam a Dona Santa? Como que vocês conseguiram preservar parte do faturamento? Me conta, o que vocês fizeram? A gente fechou só na época mesmo que tinha que fechar. Que era assim, que era obrigatório. Depois, a gente ficava trabalhando com porta fechada. Obviamente, caiu 50% o faturamento. A gente conseguia vender muito exatamente porque por essa relação criada, né, com as clientes. Se fosse talvez só uma coisa de online ou, digamos, uma loja de shopping, que você não cria um relacionamento com os clientes. Mas, assim, as clientes também estavam em casa, então, assim, a terapia passou a ser por telefone com o vendedor, né? Então, e agora, eu acho que uma grande dificuldade, assim, que a pandemia deixou e que é um desafio para todos do varejo é conseguir, hoje, levar essa cliente de volta à loja. Porque, assim, lógico, tem várias que adoram, que estão sempre ali. Mas eu acho que a pandemia deixou todo mundo muito acomodado. Sabe aquela preguiça de ir até o local, assim, de receber em casa só. Tipo, mãe, manda malinha. Então, vocês mandavam malas para as casas? Mandava. A gente ficou trabalhando por mala, né? Então vocês faziam uma curadoria do que tinha? Sim, a pessoa, quero isso, porque agora eu tô indo essa semana, eu vou estar na minha casa de praia, malinha de praia. Agora eu vou para minha casa de campo, malinha de casa de campo. Então isso foi o que, assim... E o mix de produtos, quando mudou a pandemia, a gente falou muito sobre roupa confortável, né? Aquela roupa que você usava dentro de casa, meio pijama. E aí eu me salvei na nossa marca, né, que a gente já tinha. Então, na hora a gente correu para produzir exatamente o tal moletom, né, que todo mundo queria usar. Mas, assim, é um problema aí que ficou, assim, de resquício ainda da pandemia, que é exatamente essa acomodação que o ser humano ficou de ir até o lugar, entendeu? Dessa volta, assim, de...
E e-commerce, você tem um e-commerce robusto ou não? Você prefere se manter Não, mais? eu tenho um e-commerce, ele funciona bem, a gente vai até mudar ele agora, porque assim, ele não funcionava na época que eu só tinha multimarcas. Porque multimarcas nunca tem profundidade de grade, é mais enxuto. Então, uma pessoa via uma marca ali no meu e-commerce, às vezes ia no e-commerce da própria marca que eu revendo, porque ali ela ia ter uma profundidade de grade, ou ia ter mais opções, etc. A partir do momento que eu tenho a minha marca e que a marca só é vendida lá, e ele funciona bem. E aí a gente vai mudar ele agora, dar uma remodelada, porque vai entrar nesse próprio e-commerce, no donasanta.com, o nosso second hand, que é o Ajude a Circular, e já tem lá alguns produtos do Raízes. Então, assim, o e-commerce vai ser basicamente a nossa marca, o Raízes e o nosso second hand, tudo junto no mesmo ambiente. Me fala sobre o projeto de second hand. Por que você entrou nele? E eu conversei com algumas empreendedoras, enfim, enjoei, um monte de gente que veio aqui, troque, e que me contaram que é um pesadelo logístico de você escolher que tipo de roupa que vai poder entrar, Sim. a curadoria, a maneira como você tem que dar o conforto para o cliente que ele vai comprar alguma coisa que no final das contas ele vai conseguir ser bem atendido no pós-venda, a insegurança muito grande, né? Hoje a gente já não tem tanta insegurança assim para comprar online, mas essa resistência é um pouco que caiu aí durante a pandemia, especialmente moda. Mas por que você entrou nesse projeto e quais são as grandes dificuldades que você encontra nele hoje para implementá-lo do jeito como você queria? Em 2020, né, de novo, pandemia, normalmente junho, julho, a gente sempre fazia um bazar anual da Dona Santa, e que inclusive, e com parte da renda revertida, e que eu colocava peças do meu closet, minha mãe colocava peças do closet dela e tal, para dar ter mais produtos nesse bazar, e não ser só sobra de estoque da Dona Santa. E sempre foi um super sucesso. E aí, quando foi em maio, no ano da pandemia, eu falei, puxa vida, e agora o bazar? Inclusive porque isso ia ser legal para ajudar a pagar os custos da loja que está aqui, né, fechada. E aí eu disse, bom, falei com a buyer da loja, Camila, que trabalha comigo há anos, e falei, disse, Cami, vamos fotografar aqui umas peças, a gente fotografa umas peças da loja, minha e tal, vamos colocar aqui no Instagram e ir vendendo essas peças, porque acho que vai ajudar a loja nesse momento e tal. E aí eu não consigo fazer nada mais ou menos, assim, tipo, colocar de qualquer jeito. Então daí a gente, tipo, não, peraí. Tem que ter a marca, tem que ter o logo, tem que ter o nome disso. E a gente criou o Ajude a Circular, né? E colocou lá no Instagram. Foi um super sucesso de vendas, vendeu tudo. E eu falei, disse, bom, agora vamos chamar os nossos clientes para venderem as peças dela. Né? Elas colocam aqui, todo mundo está em casa, dá para fazer, tirar suas peças do closet. E aí as clientes começaram a colocar para vender. Depois existia o pedido para, não, mas não tem primeira dificuldade que eu encontrei, mas não dá para provar, é só venda online, eu queria tanto provar essa roupa e tal. Como o estoque ficava na Dona Santa, aí eu montei a primeira loja do Circular, que ficava no segundo andar da loja. Começou a crescer, dar certo e tal, eu disse, opa, peraí, isso aqui não vai poder ficar no segundo andar. Então hoje o Circular está no térreo, no principal andar da loja, junto com a minha marca, né? E aí a cliente vende suas peças, tem o seu percentual de 50%, mas no final do mês ela pode ainda trocar em até R$3.000 na nossa marca. Entendi, então é consignado. É consignado. Então ela vai. E como que você faz a curadoria das peças que podem ou não entrar? Primeiro a pessoa manda as fotos das peças, a gente diz isso sim, isso não, depois precisa passar por uma segunda curadoria. Que fala? É a buyer que fala, a compradora que fala isso? Tem uma pessoa só para isso. Só para isso. Só para isso, que aí recebe as roupas. E aí a gente faz uma análise assim, criteriosa, que a gente não aceita absolutamente nada com arranhão e tal, porque às vezes a pessoa manda uma coisa mofada, ou um sapato arranhado, riscado, e a gente não aceita nada, assim, a peça tem que estar realmente íntegra, perfeita.
E aí é um negócio que realmente vem crescendo, que me chamou muita atenção, né, nesse pouco espaço de tempo. Senti, foi engraçado, uma resistência das clientes mais antigas da loja, a faixa etária mais velha, que às vezes comprava até no online, mas não queria comprar na loja física, porque eu acho que tinha um certo preconceito no começo em dizer que estava comprando roupa de second hand, entendeu? Uma mentalidade 40 a mais, né? Exato, assim. E aí, e hoje não, eu fico super feliz quando vejo essas pessoas não só colocando suas peças para vender, mas comprando, e aí a pessoa compra uma peça, sabe, já do second hand, e mistura com a peça da Multimarcas ou da nossa marca. Eu acho isso muito legal, acho que é o futuro mesmo, e que a gente não podia estar fora disso. E como plataforma, e assim, como negócio, tá? O ticket médio no second hand é muito menor do que o ticket médio na Multimarca ou na Dona Santa? É metade do ticket médio da nossa marca e é 1/3 da Multimarca. Mas e a lucratividade da peça? Quando você pega o custo que você tem, o resultado de uma peça de ticket médio da Dona Santa, da Multimarca e do second hand, se você for pegar o que deixa no resultado da loja mesmo, do ecossistema, em que lugar que isso estaria? O do second hand ainda é o menor. É o menor. Mas ele é importante para você do ponto de vista estratégico. Em termos de volume, ele vende tanto quanto a tua marca própria? Não, ele ainda vende menos. Mas então ele entra muito mais como uma estratégia de construir uma plataforma que permita que a pessoa... Sim, e também porque assim, para eu atender, se eu queria diminuir um pouco a faixa etária de consumo da Dona Santa, eu tinha que entrar nesse ramo. Não dá para ficar, sabe, só fazendo roupa e tal, e querer empurrar isso para uma geração mais nova, porque não é mais só sobre isso, entendeu? Então, na hora em que a gente... são públicos, ele acrescenta o second hand, porque ele trouxe um público muito novo para a loja, né, que não entrava, não frequentava, então assim, ele soma... um pouco excludente, né? Exato, ele soma muito na hora em que ele traz um público novo ali para dentro. Entendi. Né, ele não divide, digamos assim, não é que eu tô... o que ele faz até hoje, ele soma. Não, e é muito inteligente do meu ponto de vista, porque você complementa... Eu imagino que muita gente vá comprar uma peça de second hand e eventualmente saia com uma peça da Dona Santa. Exatamente, ou que vai o oposto. O oposto, vai na Dona Santa, sai com uma peça da second hand. Ele cria um mix de produto importante, né? Te deixa robusta no sentido de que você tem... A pessoa vai para lá e ela vai encontrar aquilo que ela tá procurando, ela vai encontrar. Exato. E na faixa de preço que você deve ter uma faixa de preço com second hand mais baixa, de entrada, Dona Santa ocupando aqui o intermediário, e a Multimarcas aqui em cima, né? É o mais caro. Deve ser essa composição. Exatamente isso, Essa composição, que é inteligente. E você tá, hoje em dia, essas três estruturas, Dona Santa, second hand e Multimarcas, em termos de espaço físico, elas ocupam qual porcentagem do imóvel original? 40%? 30%? O second hand ocupa 20%. Do tamanho original, dos 2.000 metros quadrados. 1.820%. Ele vai passar agora para uma área ainda mais importante da loja. A marca própria ocupa 30% e a Multimarcas 50%, mais ou menos isso. Então vocês têm... Não, mas tudo bem, mas essas três estruturas, quanto que elas ocupam da loja total? Porque você não tem com a galeria de arte? Sim, no total elas ocupam 50%. 50%. São dois andares que se dividem a marca própria, o second hand, Multimarcas. Eles ficam no primeiro andar? Fica no térreo e no primeiro. E o segundo e terceiro são as galerias de arte. Aí tem um outro imóvel, que é onde tem a Carla Morim, onde tem o restaurante, onde tem o cabeleireiro, que é um anexo, isso. Entendi. E quais são as vontades que você tem, assim, pro futuro da Dona Santa? Eu sei que você tá expandindo o negócio agora, né? Você vai abrir, já abriu não, né? No shopping center. Abriu na Paraíba. Abriu faz quanto tempo? João Pessoa, 4 meses. 4 meses? E quais são as vontades que você tem pro futuro da marca? Agora que você tem... você está montando toda essa narrativa de robustez de produto,
que trazendo, construindo um ecossistema com outras indústrias, outras marcas que são análogas ao espírito da marca original. Porque é isso, a Dona Santa, ela fazia curadoria, que é uma coisa muito importante nos dias de hoje, né? Você tem tudo acessível, mas a curadoria exato. é pelo qual você paga, né? A curadoria que é coisa importante, assim, tem tanta coisa acessível, mas faz um recorte pra mim do que é possível, do que eu provavelmente vou gostar. Que não é algorítmico, né? Que não é alguma coisa que uma máquina tá te influenciando ou que tá te pautando, mas que você tem o olhar de uma pessoa que é calejado, já viu muita coisa e que acaba fazendo um recorte de mundo pra te apresentar. Pra onde você acha que a Dona Santa vai nos próximos anos? Bom, eu tô focando muito, né, falando assim, das marcas da Dona Santa em relação à nossa marca e multimarcas. A gente tá focando muito, investindo na nossa marca, que inclusive agora em outubro, ela vai passar por uma mudança, porque ela vai passar a ser o meu nome, ela vai passar a se chamar Juliana Santos e não Dona Santa, porque Dona Santa virou todo esse ecossistema, né? E a gente fez vários estudos, várias pesquisas para poder tomar essa decisão. Então, por exemplo, dos pontos foi, na hora que isso é interessante, na hora em que a gente rodava e roda com as pop-ups mensalmente, quando o evento é fora de uma multimarcas, ótimo, mas não são todas as multimarcas que têm a cabeça aberta a dizer, mas é a Dona Santa marca própria, toda vez... Às vezes sentiam a restrição. Não, a Dona Santa, aqui dentro não. Entendeu? Entendi. Então, uma das razões para mudar, não é todo mundo que tenha, sabe? Que é open mind, que acha, não, vamos somar aqui, vamos trazer a marca tal, a marca própria da Dona. Não. Depois, para imprimir muito mais personalidade e tal. E aí, chegou a hora também de um trabalho que eu fiz lá atrás, né? De imagem, até quando eu comecei com o Tassi, com a Index, que, assim, desde 95, quando a loja abriu, que eu apenas ia ali para estar com minha mãe para observar aquele universo todo, que quando eu chegava na loja, os clientes queriam o que eu estava usando, né? E aí eu comecei a pensar, eu disse, bom, por que não aumentar isso? Na época não era a venda era até por e-mail, né? Se mandava e-mail com foto, depois foi o WhatsApp, depois e-commerce. Mas por que se isso as pessoas desejam que eu use em Recife, por que não ampliar isso para outras regiões do Nordeste? E aí foi quando eu comecei a trabalhar minha imagem na época. E aí foi muito, assim, empresária de moda e tal, que inclusive olhava, assim, de lado, sabe, xingava, dizia coisa, porque não tinha cabeça, eu dizia, não, estou investindo em mim, porque, assim, eu sou a imagem da loja e eu quero aumentar isso nacionalmente. Eu vejo uma forma de fazer isso investindo na minha imagem, né? Então, era aquela coisa depois que, hoje em dia, todas fazem, né? Todo mundo faz. Tem suas redes sociais, que tem que ter mesmo, de trabalhar a imagem, de ter, né? Mas na época já teve muita cara, assim, olhar torto para mim. E aí fiz um trabalho, né, com a Index, faço até hoje, e chegou a hora, assim, de realmente ter essa marca, né, na minha persona, e aí eu quero crescer com isso, né, com essa marca e expandir, mesmo escalonar essa marca, é a grande ideia. E aí a Dona Santa ser a curadoria realmente do que vai estar ali dentro, no sentido de produtos e de lojas. A gente está abrindo ainda mais espaços para outros aluguéis, para outras marcas e tipos de negócio virem para dentro da Dona Santa. Vamos continuar ainda com a curadoria, bem menor, mas da multimarcas, uma coisa menor. E o foco é realmente investimento nessa marca, né? E que agora já vai começar no final do ano também com a linha de masculino, com a parte de festa também. Nessa marca nossa. Massa. Né? Porque... Ju, última pergunta, porque a gente se aproxima da nossa hora. Quando você vai se inspirar para fazer o desenho da tua coleção, eu sempre fico muito curioso para saber onde que as pessoas vão procurar referências. Onde que é o teu campo estético predileto para procurar referências? Quais são as suas
fontes de referência, seja na literatura, no cinema? O que você tá... O que te emociona nos dias de hoje, a ponto de você trazer isso para dentro do teu mundo estético, de querer que as suas potenciais clientes vistam o seu olhar? Onde que você vai... Em quais criadores você se inspira e quais são as fontes que você consome? Bom, em primeiro lugar, sem dúvida alguma, nas minhas viagens, né? Então, assim... Qual que é o teu lugar predileto no mundo? Nossa, não dá para responder essa pergunta. Um lugar que te emociona muito. Ai, Dá gente, um lugar não... assim que você vai, que você retorna e não cansa desse lugar. Olha, como eu posso falar, eu vou falar como um país, porque é um país para mim que, assim, onde eu vou lá, mas seria, assim, Itália. Eu nunca fui para Itália. Nossa, mas assim, é um lugar que, agora, a Itália como um todo. Mas assim, eu acho que as viagens, eu realmente, eu tenho uma dificuldade muito grande, eu não consigo comparar lugares assim, né, e ainda mais quando são tão diferentes e tal. Por exemplo, eu sou apaixonada pela Índia, mas assim, foi uma das melhores viagens da minha vida, mas como comparar a Índia com Itália, por exemplo, exato, coisa assim. Não, mas que te emociona, que te... Não é qualidade qualitativa, assim, né, que um país é melhor que o outro, mas aqueles que você olha e fala assim, nossa, isso me transforma, isso me traz... A Índia, sem dúvida, foi a minha experiência mais transformadora e mais emocionante e tal. Das tuas pesquisas, não? Vai, e aí, assim, por exemplo, é de coisas pequenas, assim, até. A gente estava agora na Grécia, e Dani, e aí estava na praia mexendo e tal, nas pedrinhas de rochas vulcânicas e tal, né? A ilha era uma ilha vulcânica, e aí eu dizendo, nossa, mas que coisa linda, imagina isso aqui numa estampa. E peguei a pedra, porque eu queria aquela referência para aquele rajado, aquela coisa virar uma estampa de uma coleção. Que lindo. Entendeu? Então, assim, são de pequenas coisas, até a uma estética mesmo de a próxima coleção agora é Portugal, porque minha família tem casa lá e tal, então é um país que eu vou assim há 20 anos, né? Então, antes de ter esse boom de Lisboa e tal, e que eu adoro também. Então, eu acho que viagens é o primeiro lugar, e depois eu tenho muita memória também do que eu vi, assim, também minha mãe usar, de coisas que eu gosto muito de trazer referência dos anos 70, que eu amo de paixão. Então, é sempre viagens e referências, filmes também, estéticas de filme. Então, meu celular, assim, não sei quantas mil fotos de prints, de capturas de tela, de coisas que me marcam e que eu disse, puxa vida, isso aqui... Um dia ainda uso. Eu tenho a mesma coisa, eu vou juntando os prints e... O difícil é organizar tudo isso, né? Num lugar que você consiga acessar depois. Exatamente, eu tenho um grupo comigo mesma, que aí eu vou mandando no WhatsApp. Olha que eu crio um grupo. Inteligente. Eu nunca tinha parado pra pensar em conversar comigo mesmo. Senão eu perco. Aí eu criei um grupo pra mim mesma e eu fico ali mandando. Menina, eu vou montar um grupo comigo em todas as minhas versões. E a gente vai ficar trocando ideia como se fosse reunião de condomínio. Porque senão pra você achar depois a coisa nas capturas de tela é um inferno. Gente, que ideia maravilhosa. Eu vou montar um grupo, só eu e várias versões minhas, hoje. Tipo, referências de moda, um grupo de coisas que eu quero comprar. Você tem vários? Porque às vezes porque, por exemplo, você sai dando print de tela de coisas, eita, eu quero comprar isso, eita, mas eu não quero fazer agora, eu não tô com cartão, alguma coisa. Referências de moda, referências, né, que você quer, coisa de viagem, que você vê um lugar e disse, puxa, eu preciso guardar esse hotel, eu preciso guardar. Aí eu vou fazendo em grupos. Maravilhoso, maravilhoso. Ju, foi uma delícia o papo. Obrigada, adorei. Uma coisa que você me falou agora no final, que é uma coisa que pra mim é super importante, que é uma mensagem bonita. Você manter o olhar, às vezes as nossas referências, as nossas inspirações, elas dependem muito mais da pessoa que tá criando e que tem um olhar que é generoso com as pequenas coisas da vida. Que a beleza tá desde que você seja uma pessoa treinada pra isso, né? Sim. Você não vai procurar a beleza nos lugares mais óbvios, mas você vai encontrar a beleza no Louvre, provavelmente, mas também num cinzeiro dentro do Louvre, exatamente, sabe? Então ter esse olhar bem poroso, assim, para que às vezes saber, se conhecer o suficiente para que
quando você olha para alguma coisa, sabe que aquilo tem o potencial de emocionar e, portanto, emocionar outras pessoas, né? Porque ninguém exato. é uma ilha. Eu acho que isso é uma desde o começo, assim, e que eu tive uma resistência muito grande em criar a marca, era que eu não quero fazer uma coisa que não tem uma história, que seja mais, que ninguém aguenta mais uma marca no mercado. Não tá faz muito, sentido. assim, quando eu vou fazer pedido da Multimarcas, quando tô em feira ou em showroom muito grande, às vezes eu começo a olhar uma marca, eu já tô em outra marca e eu achava que era a mesma, porque emendou a Arara ou tá muito próximo. Eu disse, gente, mas não, essa aqui já é outra marca, porque é tudo igual, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente traz também muita arte para dentro. A última coleção, teve uma coleção com ilustrações que a Derlon fez só para a marca. Que demais. E que virou roupa, entendeu? Então, um macacão vestido com a ilustração do Derlon. Realmente trazer essa junção, hoje da Dona Santa, muito próxima de moda com arte, né? E de trazer esse ecossistema todo ali para dentro de gastronomia, arte e tal, e na nossa marca ser tudo assim nos mínimos detalhes, sabe? Que eu acho que hoje o produto que vende, ninguém chega mais querendo uma calça preta. O que eu vejo vender hoje na loja é exatamente, é a calça preta. Mas a calça preta tem aquele detalhe, tem alguma coisa, tem que encantar. Né? Eu acho que hoje, independente do produto que fosse, é uma camiseta branca, mas alguma coisa ali tem que lhe encantar. Maravilhoso, Ju. Muito obrigado. Muito obrigado pelo teu esforço. Você saiu de Recife só para participar desse podcast comigo. Eu me sinto honrado pelo teu tempo, pelo teu esforço. Obrigado Obrigado por isso. Você foi muito generosa comigo. Muito obrigado pelas lições aqui. Foi uma aula sobre moda. Foi muito interessante falar de moda de uma perspectiva que não é sudestina. Isso é muito legal. Entender, porque às vezes a gente aqui em São Paulo é arrogante pra cacete, né? A gente acha que a gente é o centro do Brasil, e o Brasil é muito, muito, muito maior do que o Sudeste. Sem dúvida. Então foi muito lindo ouvir da tua participação, dessa relação afetiva com a tua mãe, da maneira como você pegou um legado, que eu comecei esse podcast falando, muitas vezes você tá trabalhando com um peso histórico, né, de alguma coisa que... Mas depois eu entendi que a Dona Santa você também criou, porque desde os 16 anos você estava dentro do salão. Então ela é tão da tua mãe quanto tua, no sentido de que ambas despejaram muita energia vital dentro dessa história, né? Sim. E que hoje em dia você tem esse olhar generoso com a marca para entender que ela tem o seu caminho, você também tem o seu, porque as coisas não podem se confundir. E o caminho que você deu para ela é muito análogo também a das grandes maisons na gringa, né? De trazer, enfim, outras estruturas que falem sobre o espírito do tempo, ou que falem sobre uma maneira de ver o mundo do que só da marca. Isso é o que eu acredito hoje. E a Multimarcas, ela começou uma Multimarcas, ela continua uma Multimarcas, mas o campo se expandiu muito. Não é só na moda, mas é em tudo que está análogo à moda. Que é muito correlacionado com o que aconteceu com a moda nos dias de hoje, né? Então, muito, muito bonito, muito interessante. Muito obrigado pelo seu tempo. Obrigada, Facundo. Bom, mais um episódio de Divã de CNPJ. Se você gostou desse episódio, o pessoal aqui da produção me obriga a falar isso, tá? Eu tô falando a contragosto, quero deixar isso bem claro. Mas se você gostou do episódio, salva, comenta. Se você tá numa plataforma de áudio, avalia. Eu acho que isso aqui não faz a menor diferença, Gui, mas beleza, eu vou falar só pra vocês não pegarem no meu pé depois. E o Divã de CNPJ tá no YouTube e em qualquer plataforma de áudio que você, por um acaso, tiver disponível. Obrigado e até quarta-feira da semana que vem.